continuar aqui a gravar. Já vimos aqui esta parte das proporções, que depois caso alguma coisa tu vês no vídeo, está bem? Eu tentei recapitular enquanto estavas sem rede, está bem? Pode ser assim? Pronto. Só assim para prosseguirmos. A parte das proporções assim é basicamente perceberes que, ok, elas pertencem aos testes V e que o enunciado é um bocadinho diferente de, por exemplo, um teste T ou de um teste de 2 amostras, está bem? Tudo bem, Sara? Sara? Ok. Continuando aqui, nós já tínhamos visto a nossa primeira parte da aula, o teste T, para que é que servia, o teste de amostras independentes e as emparelhadas e os testes E. Lá está, testes T geralmente é para amostras muito pequeninas. O teste T de uma amostra é ver, ok, a minha amostra é inferior a 30, ou seja, se é inferior a 30, eu penso, ok, vai ser teste T de uma amostra. Se não, pode ser até de 2 amostras, porque aí já tem outra parte do. Pronto, digamos assim, de fazer o teste. Tínhamos visto também as independentes, em que temos de ter em conta o almoço da cidade, as emparelhadas, que é ver a evolução consoante um grupo, e os testes Z ou distribuição normal têm uma amostra muito grande e que também temos que ter em atenção que o critério de seleção já não é T observado, mas sim Z observado. E acrescentando também que as proporções pertencem também aos testes Z, ok? Só que o enunciado já vai ser um bocadinho diferente, como vocês poderão eventualmente ver na Classroom. Aqui nas provas de modelo de proporções, vocês vão entender que as perguntas são um bocadinho diferentes comparada, por exemplo, a um teste T ou um teste Z. Ok? Só assim para dar aquele avanço. Diz, Sara. Desculpa, tínhamos esquecido de compartilhar. Desculpa. Consegues ver? Estava a dizer que, no fundo, nós na primeira parte, com as outras meninas que estavam aqui, nós tínhamos analisado neste PowerPoint o conceito de teste T, que eu te posso explicar assim só através do formulário. Teste T de uma amostra, basicamente, tu usas quando tu queres testar um valor. Imagina, eu quero testar se o preço médio de um chocolate é de 10 euros, por exemplo. Quero fazer um estudo sobre isso. Aí eu vou ter que ter acesso ao valor da média, que o estudo depois tinha efetuado, a hipótese que está aqui, que é o μ0, que seria neste caso os 10 euros, que é aquilo que nós queremos testar. O SC, que é o desvio padrão corrigido, é diferente do desvio padrão que está aqui, e vai ser uma conta que temos que fazer à parte. E por fim, o N, que é o número das pessoas. Isto aqui só para calcular o T observado. Tudo bem até aqui, Sara? Ok. De seguida, temos aqui este V, só que este V não interessa assim para grande coisa, porque no fundo traduz só nisto, no N-1, ou seja, número das pessoas menos 1, e depois o valor do alfa que vai ser 0.05. Ou então, dependendo do exercício, pode ser 0,1, 0,2, se não disser nada, é 0,05. Se for um N maior que 30, já podemos dizer que seria um teste Z. Temos o desvio padrão populacional, o N, a média, a hipótese e depois também o mesmo pensamento, só que aqui já não queremos saber do número das pessoas, mas apenas da significância do teste. No fundo, é só isto que nós temos que fazer. E, geralmente, quando o desvio padrão populacional é conhecido, nós temos que assumir logo que é o teste Z. Se não tiver lá direto, ou se acontecer alguma coisa, nós podemos usar o teste T. Só que, geralmente, essas informações ficam bem explícitas. Estás-me a conseguir ouvir, Sara? Consegues-me ouvir? Boa. Depois, isto aqui é para uma amostra, ou seja, vamos supor que tu queres testar se o preço dos chocolates é de 10 euros.
E aqui seria diferente de 10 euros. Já no teste de duas amostras independentes seria o quê? Tu tens dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2, e tu queres, no fundo, comparar. Tu queres comparar esses dois grupos, em que a tua hipótese nula seria, por exemplo, o grupo dos homens ser igual ao grupo das mulheres em termos de powerlifting, mas, por exemplo, a H1 já seria a média dos homens ser diferente da média das mulheres. Só aqui, por assim, tentar pôr o traço. Pronto, já está. Depois, temos que ver se há homocedacidade ou não. Se houver homocedacidade, significa que as variâncias são iguais. Se não, significa que elas são diferentes. Mas isso já vai estar expresso no enunciado. Temos também os graus de liberdade, que são diferentes, ok? Mas, por exemplo, a significância, que é o que está aqui, já é igual, tanto neste lado como deste. Ou seja, no fundo, vocês teriam que fazer um extra de 1 menos o alfa, aquele símbolo é o alfa, dividido por 2. E aqui, desculpem, seria exatamente a mesma coisa aqui embaixo. Deixa-me só aqui, 1 menos alfa a dividir por 2. Aqui nos graus de liberdade. Terias que basicamente fazer estas duas contas. E com estas duas contas, quando tu fazes isto aqui, deixa-me só aqui tentar pôr. Quando fazes isto, ou quando fazes isto, ou até mesmo quando tu fazes esta conta daqui, tu tens que ir à tabela T, ok? Que é teste T de uma amostra, teste T de duas amostras. Mas, por exemplo, se nós voltarmos aqui ao nosso formulário e descermos, o teste T de duas amostras emparelhadas está-vos a dizer: olá, Sara. O teste de duas amostras emparelhadas diz que tu tens um grupo A, e tu queres ver a evolução que eles têm ao longo do tempo, ok? Por exemplo, o meu grupo A aumentou as notas durante o semestre. Pronto, e estas informações, esta e esta já vos aparece no teste, se acontecer. O TC, ou seja, o T tabulado, é igual ao teste de uma amostra, ou seja, a forma como vocês fazem aqui, o TC é igual aqui. E depois é só comparar e concluir. Depois aqui, já tínhamos visto as proporções, não é? E vimos também aqui depois o pi-value. O que acontece? O pi-value tem uma questãozinha importante que é diferente tanto para um teste T como para um teste Z. Para o teste Z, vocês, ok, tem 2 menos 1 quantilo do Z observado. No teste T, vocês basicamente aplicam a mesma fórmula, porém vocês têm que ter em conta o valor aproximado ou a média dos dois valores e retirar daí o valor para depois sim fazer o valor do pi-value. Tudo ok, Sara? Consegues-me ouvir? Sara? Consegues? Pronto. Boa. Basicamente, estas fórmulas que estão aqui são as que vocês precisam de saber, ok? Pode parecer muito difícil assim, explicado assim desta forma, porém é verem o exercício e analisarem-no. Por exemplo, se o exercício dizer eu quero perceber a diferença entre os homens e as mulheres, vocês já assumem logo que é independente, porque vocês têm dois grupos diferentes. Mas se for, por exemplo, eu tenho uma amostra de 1000 pessoas que pretendem fazer um teste. Já é teste Z. Porquê? Porque o N é maior que 30. Porque se fosse, por exemplo, de 10 pessoas em vez de 1000, aí já podia ser um teste T. Porque aqui já seria depois o teste Z. E são os dois um bocadinho diferentes em termos de fazer as contas. E basicamente é isto, em termos de fórmulas. Até agora, Sara, tens assim alguma dúvida que queiras perguntar? Que não conseguiste perceber? Eu só estou tipo a dizer assim só para também
a gravação não ficar muito pausada por conta dos problemas de internet. Tens alguma dúvida? Queres perguntar? Algum exercício já tenhas feito? Alô, Sara? Estás aí, Sara? Ah, tudo bem. Diz-me. Uhum, uhum. Qual? Este daqui? Este? Ah, não, isto aqui foi um exercício que eu fiz. Consegues-me enviar? Que assim eu consigo também partilhar. Uma cena que eu vos aviso já, que é muito importante. Se vocês tiverem, pronto, eu sei que às vezes a inteligência artificial ajuda muito de adiantar o processo, mas tentem fazer também pela vossa cabeça, ok? Porque imagina, inteligência artificial há coisas que pode fazer muito bem e construir muito bem, só que às vezes os valores estão errados, ok? Tenham atenção a essas coisas, porque às vezes aquilo dá-vos um valor e vocês têm um valor nada a ver e ficam a duvidar das vossas capacidades, quando se calhar vocês estão certos, está bem? É o conselho que eu dou. Eu sei que às vezes ajuda muito, mas há que saber dosear. Então pronto. Estás-me a conseguir. Ok, já mandaste. Ok. Qual é que foi o que tu fizeste? Uhum. Primeiro. Ok. Ok. Tudo bem, tudo bem. Vamos fazer assim. Em vez de estarmos a ir de exercício em exercício, que eu já estou a ver o enunciado, são todos muito parecidos, ok? Eu tento te mostrar como é que fazes o primeiro, porque depois os restantes, o pensamento é basicamente o mesmo, está bem? Pode ser, Sara? Porque como são todos exercícios de teste T, tu assumes logo que é sempre da mesma forma. E se tu entenderes logo o primeiro, os outros já ficam mais simples. Por exemplo, posso-te dizer, só assim lendo por alto, o 1, o 2, o 3, 4, 5, o 6. Ok, de 1 ao 6, portanto vou-te mandar aqui. De 1 até ao 6 é teste T de uma amostra. Ok? Acho que assim ajuda um bocadinho mais, né? A saber qual é a fórmula que tens de usar. Certo, Sara? Certo? O 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Deixa-me ver. Do 9 até ao 12 são testes T de amostras independentes. Ok? Especial atenção ao exercício 11, que as variâncias são diferentes, logo é sem homocedasticidade. Ok, Sara? Ok? Ter atenção a este detalhe. O 12, o 14, o 12, o 14, o 15, o 12, do 12 até ao 15 é a amostra emparelhada, ok? Depois, um estudo, nananã.
Ok, foi avaliado. Suplemento alterou. Nananã. Tipo 13 indivíduos. Ok, o 16 também é, tá bem? Que eu estava a ler ali. Pronto. Ajuda assim mais, Sara. Se eu te puser assim e te mandar. Porque assim tu já sabes o que é que cada exercício é, tá bem? Eu estou a ler por alto e já sei qual é. Mas pronto, está aqui. Pronto. Acho que se te facilita do que estás à procura. Assim já sabes qual é que é o teste que tens que aplicar, tá bem? Fica-te mais fácil. Deixa-me só aqui. Vou por aqui, tá bem? Vou guardar. Exercício teste T. Vou mandar para ti, tá bem? Tá aqui. As dicas da Maria. Check it out. Calma. Espera. Exatamente. 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 O formulário dá tudo, tá bem? Deixa-me só apagar aqui uns separadores só para a nossa chamada ficar um bocadinho mais rápida. Como estamos a fazer teste e não precisamos desta. Yeah. Vou-te fazer o exercício 1, tá bem? Depois os restantes vais fazendo tu consoante o tempo, tá bem? Deixa-me só primeiro ir aqui à Classroom, que eu vou fazer assim. Estás a ver o que eu te mandei para ti? Eu vou compartilhar aqui também com os colegas. Se caso elas quiserem fazer exercícios deste tipo, elas já sabem o que é cada coisa para fazer e assim têm mais coisas para estudar. Pode ser? E assim vocês ficam com tudo guardado. Deixa-me ver aqui. Ok. Exercícios. Teste T. Uma amostra. Duas amostras. Independente. E emparelhado. Pronto, está aqui. Já está. Agora vamos pôr no tópico testes estatísticos e publicar. Já está aqui, Sara. Pronto, se precisares também, vais à Classroom e tens também os apontamentos de onde é que vem cada exercício, estás a ver? Do que estás a ir ao IFO estudante. Gostas da ideia? Boa. Vou meter aqui no Canva rapidinho. Ok. Assim, por conta dos problemas da chamada, vamos fazer assim. Porque geralmente isto era 3h30 até 4h30, certo? Vou tentar durar até, até às 45. Pode ser, Sara? Nada. Também de forma também a compensar, estás a ver? Porque eu sei que às vezes é muito complicado a chamada cá e depois a pessoa fica tipo, oh meu Deus, o que é que eu faço? Mas pronto. É de forma a compensar, pronto. Também. Deixa-me fazer aqui este print screen. A professora por baixo já te diz a solução, está bem? Só que às vezes as soluções dela estão erradas. Por isso, caso alguma coisa que vocês estranhem, vocês falem comigo. Que eu depois confirmo os valores, está bem? É que ela às vezes engana-se. Depois é tipo uma coisa que a pessoa não entende. Mas pronto, vamos fazer aqui com calma, está bem, Sara? Ok, eu vou-te ler o exercício com calma, devagarinho. E tu vais vendo, está bem? Posso começar? Deixa-me só ver se isto está a gravar. Está a gravar. Ok. O Ministério da Saúde recomenda um consumo médio de sódio de 2.700 mg por dia. Isto é o que eles recomendam. É uma afirmação, ok? Geralmente o truque é pensar, ok, a minha afirmação está logo no início. Pode às vezes não estar, mas neste caso está bem? Afirmação. E colocamos H0 e H1, certo, Sara? Estás-me a acompanhar? Em que o H0, vamos pôr um μ0 e um μ0, vai ser igual a 2700 e aqui vai ser diferente. É como tínhamos feito nas outras vezes. Tudo bem até aqui, Sara? Consegues perceber? Sara? Ok.
Prosseguindo aqui. Tudo bem. Deixa de estar com o microfone ligado, que assim caso alguma coisa. Pode ser? Para verificar. Ok. Para verificar se a população portuguesa cumpre com esta recomendação, foram analisados 12 indivíduos. O teu N vai ser igual a 12. Tu tens 12 pessoas. Os valores obtidos foram nananana, isto ignores, estes coisas, porque aqui já está a média e o padrão. A média vai ser igual a 2904,7. E o desvio padrão, POS, vai ser igual a 163,53. Podemos assumir que a recomendação é cumprida, em que o alfa depois é 0,05. Estás a ver os dados, certo, Sara? Tens aqui os dados todos. Tens tudo aqui. Mas o que é que vai acontecer? Vamos pôr primeiro os nossos critérios de rejeição. Nós aqui estamos a fazer um teste T. Porquê? Porque a tua amostra é muito pequenina e tudo indica para isso. Ou seja, critério... O que é que se passou aqui? Não sei. Ok. Critério de rejeição. T observado tem que ser maior do que o TC. Ou seja, é como está no fundo aqui na minha apresentação. Deixa-me só aqui ver se isto abre. Eu vou pôr assim, vou dar print screen, ok? No fundo esta é a regra do que está sempre a passar aqui. Escrevemos assim. Lá. Aqui podemos apagar. Pronto, temos aqui o nosso critério, está bem, Sara? Está aqui o nosso critério. Critério de rejeição. Vamos aqui, damos um zoom, está aqui. Depois, continuando, nós já vimos que aqui temos um teste de uma amostra, porque nós queremos, no fundo, comparar com um valor. Logo, vamos aqui ao nosso formulário e diz-me uma coisa, Sara. O teu número 12 é maior ou menor que 30? Exatamente. Então usas qual fórmula? A primeira ou a segunda? Esta ou esta? Sara? Exato. Vamos aqui pegar na primeira, que é a menor. Exatamente. Tiramos o print screen. Vamos aqui e voltamos ao nosso exercício. E vamos colar aqui a fórmula. Temos aqui a nossa fórmula feita. E agora, vamos fazer primeiro o nosso TC, neste caso. Ou seja, seria TC. O V, no fundo, é N menos 1. Nós tínhamos visto na fórmula. E depois, 1 menos o alfa dividido por 2. Após isto, vamos ver que temos 12 pessoas. Menos uma, que vai dar 11. O nosso alfa é 0,05. E se tu fizeres a conta 1 menos alfa dividido por 2, vai dar 0,975. Depois é só meter na calculadora. Aqui, após isto, vamos dizer que o TC vai ser 11, ponto e vírgula, o 0,975. Tudo bem até aqui, Sara? Está tudo bem? Pronto. Está tudo bem, ok. Vamos aqui à tabela T e vamos procurar da seguinte forma. Tu vais aqui e vês, ok, tenho 11, vou aqui ao 11. Passo uma linha até ao fim. Depois, 0,975. Vou pôr aqui a verde e vamos parar no 0,975. Conforme isto, vamos descer outra vez aqui com o verde e parar no 0,975. Vai ser 2,20. Então vamos meter aqui. Isto vai ser igual, TC, 2,20. Percebeste onde é que as coisas vieram, Sara? Conseguiste perceber? Ok. Depois, já fizemos o TC,
temos os critérios, temos as hipóteses, temos os dados todos. Agora, nós podemos fazer o T observado. T observado esse, que vai ser o valor da média, que vai ser o 2904,17, menos o valor da tua hipótese, que é o 2700, a dividir raiz quadrada. O SC tu não sabes, vais ter que fazer esta conta à parte. O N já sabes que é 12. Só te falta este valor daqui, que está amarelo. O valor que está amarelo, tu fazes SC igual o N das pessoas, que é 12. 12 menos 1, que vai dar 11, vezes o S, que vai ser 163,53 ao quadrado. E fazes esta conta. Diz-me uma coisa, Sara, tu tens calculadora gráfica ou tens calculadora científica? Então, uma coisa que eu te recomendo, quando for os testes de amostras independentes, depois quando vis o vídeo, e também fazendo os exercícios, faz com muita calma, está bem? Principalmente para as duas amostras. Porque às vezes a calculadora, tipo, tu podes estar a fazer as contas todas bem, mas depois tipo, tens ali um erro, estás a ver? Por isso eu recomendo-te a fazeres passinho por passinho. Imagina, fazes uma conta, depois fazes a outra e por aí adiante, está bem? Depois eu vou fazer aqui as contas. Deu-me deu-me isto tudo. Pronto, basicamente é só meter os valores na calculadora, está bem? Caso estejas na dúvida, isto foi tudo posto na calculadora. Depois, já podemos pôr aqui 291,69,58. E podemos, depois disto, fazer a conta. E basta só pôr. Imagina, como tu tens a calculadora científica, recomendo-te a fazer tudo devagarinho. Eu vou meter tudo automático, está bem? Caso alguma coisa, mandas mensagem, dizes Maria, olha, tentei fazer esta conta, não sei se está certo. E por aí adiante, está bem? Vou ter aqui 291. Deixa eu ver. Que vai nos dar. Deixa eu ver aqui. 2,91, 69, 50. Vai nos dar 4,14. Estás a ver, Sara? Consegues ver o que eu estou a fazer? No final, tu já tens o teu observado, que nós fizemos a conta aqui gigante, e tens o outro da tabela que eu te expliquei, que é dar 2,20, estás a ver? No final, o que é que tu deves fazer? Vens aqui a um canto, fazes este esquema, assim, pá, e metes 2,20 e depois do outro lado menos 2,20. Tudo o que está fora, tudo o que estiver fora deste intervalo, tu rejeitas. Se tudo estiver dentro, não rejeites H0, está bem? Consegues-me ouvir, Sara? Sara? Consegues-me ouvir? Fuck. Ok. Mas pronto. Basicamente, no fundo, vocês têm que seguir estes passos. Hipóteses, critérios, colocar os dados, as fórmulas todas direitinhas e depois fazer o esquema. Então, Sara,
Consegues ver a partilha, Sara? Ok. Nós já tínhamos visto o valor do TC e o valor do T observado, certo? Diz-me uma coisa. O 4.14 é maior ou menor que 2.20? Exatamente, porque estaria aqui fora, tá? Exatamente. Logo, o que é que tu fazes? Sujeitas H0. No fundo, o que isto quer dizer é que, estás a ver, tu rejeitas H0. Logo, o que é que estás a dizer? Que a recomendação, no fundo, não é cumprida. Porquê? Porque eles não estão a seguir com o valor médio de sódio. É diferente, estás a ver? E é isto que tens que fazer nos exercícios. As hipóteses, critério de rejeição, apontar os dados todos direitinhos, escolher a fórmula conforme o exercício, calculares o que tiveres a calcular, meteres num esquema para comparar e no fim escrever a conclusão. Está bem? Sim, sim, posso pôr aqui. Conclusão. Conclusão, tu escreves da seguinte forma. No caso, se rejeitas ou não H0, no nosso caso foi rejeito. Ai, bem, o que é que está a acontecer aqui? Ok. No nosso caso foi rejeito H0 e dizes, pois cumpriu com os critérios de rejeição. Ok? Logo, assume-se que, e vais ao contexto de exercício. Neste caso, eles queriam saber se a recomendação de consumo média de sódio se era cumprida ou não. E neste caso nós vimos que não. Logo assume-se que o consumo médio de sódio não foi cumprido. Ok? É só isto que tens de escrever na conclusão. É dizer se rejeitaste ou não o H0 e a tua conclusão, conforme o exercício, está bem? Podes ir passando à vontade, que eu espero um bocadinho. Vou-te fazer aqui zoom para poderes processar. Desculpa estar assim meio desorganizado, mas pronto, é mesmo assim. Alô? Pode Sara? Oi. Vou-te deixar assim um exercício. Vou-te deixar assim um exercício para poderes processar, está bem? Hum, eu posso salvar, peraí. Deixa-me ver aqui. Coloco já aqui, edito aqui o material. Já está, já guardei. Já tens na Classroom. Uhum. Boa. Isso é bom, isso é bom. Ok, ok.
Imagina, eu neste PowerPoint tenho aqui um passo a passo, talvez te ajude. Estás a ver? Se eu fosse aqui o passo a passo geral é identificar a H0 e H1, decidir o nível de significância, se é 0,05 ou se é outro valor, aplicar a estatística de teste apropriada, seja o teste T, teste Z, proporções, identificar a região de rejeição, ou seja, isto no fundo seria saberes o teu TC, os teus extremos, efetuar os cálculos do teu observado ou Z observado e a conclusão, se rejeitas ou não e se podemos assumir consoante o exercício, estás a ver? Tens um passo a passo todo, se precisares. Tipo, imagina, se faltar um passo, tu podes vir aqui e ver. Acho que facilita. Ok? Hum. As proporções. Uhum. Sim. Imagina-se. Imagina, não é bem decorar. Não é bem decorar. Tu tens é que perceber, consoante o exercício, aquilo que se pretende. Imagina, num teste T, é tipo, tu tens um valor e queres testar esse valor numa amostra, ok? Tens uma amostra, tens um grupo de pessoas. No teste de duas amostras independentes, tu tens dois grupos e tu queres comparar. E aparece lá os dados dos dois grupos, ok? Nem partilhada, nem partilhada, tu tens um grupo e queres ver a evolução desse grupo ao longo do tempo, ok? No teste Z, lá está, diferente do teste T, tem uma amostra maior, ok? E muda só ali umas pequenas coisas nas formas. Nas proporções, é vez uma coisa dentro da outra, está bem? Imagina, tens um grupo de 200 pessoas. Dentro desse grupo tens 50 que não gostam de estatística. Estás a perceber? Ok. Hum, ok. Deixa-me só aqui ir fechando as coisinhas. Sim. Vou só parar de partilhar. Assim, eu espero que apesar dos cortes da internet, a aula tenha-te ajudado, está bem? Tipo, já sabes, disso. Sim. E depois lá está. Depois, tipo, tens os vídeos também. Deixa eu só parar aqui